Fala time, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. A gente vai estar passando para você aqui as melhores entradas do dia desse sábado, pessoal. Então fiquem ligados porque tudo que a gente fazer aqui vai estar filtrado. Vai relevando aí, porque eu tô um pouco rouco hoje, então talvez minha voz fique um pouco estranha. Mas a gente se comprometeu a gravar vídeos diários aqui para vocês, te ajudar a lucrar nesse mercado do investimento esportivo. Sem mais enrolação, vamos lá, porque essa grade de sábado tá interessante. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Falou! Fala time, vamos lá aqui para as análises dos jogos desse sábado. Pessoal, esse sábado vai ter alguns jogos interessantes, tá? Mas eu vou recomendar para vocês que tomem o máximo de cuidado. Por que eu tô dizendo isso? Pessoal, o campeonato brasileiro, a gente sabe que está parado por conta do desastre, né, que infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul. E os campeonatos europeus a gente está entrando em final de temporada. Muitos campeonatos aí já acabaram, né, principalmente os campeonatos nacionais, só tá tendo as finais das Copas. E alguns aí estão na última rodada, então os times só estão jogando aí para cumprir tabela. Muitos times já não brigam para mais nada. Quem tinha para cair já caiu. Quem tinha para se classificar para alguma competição europeia também já se classificou. Então, pessoal, tenham o máximo de cuidado. Se possível, vocês até reduzam um pouco a stake de vocês, né? Porque o time pode entrar com time misto, vocês podem não ver a escalação, fazer a entrada acreditando que é time titular, e o time vai lá e perde. Então é bom tomar cuidado, beleza? Pessoal, ó, eu tô com essa voz rouca aqui, mas releva, viu? Releva que realmente tá complicado, pessoal. Do nada eu fiquei rouco aqui, agora de noite. Não sei se eu tomei alguma coisa gelada, se foi o ar-condicionado que me deixou assim. Não sei que zorra foi. Daqui a pouco minha imunidade tá fraca. Mas vamos lá, a gente tem um compromisso. Fazer lives aqui. Lives não, vídeos todos os dias. E é isso, vamos lá, sem enrolação aqui, para a nossa primeira análise. Vamos aqui para o jogo da Copa da França. Vamos lá. A gente vai ter aqui Lyon contra o PSG. Vamos lá. O Lyon, dos últimos 10 jogos, ele marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos, venceu os últimos 4. É um time que marcou mais de um gol e meio na partida nas últimas 9, mais de 2 gols e meio nas últimas 8 partidas. O PSG marcou mais de um gol nos últimos 10 jogos, marcou um ou mais gols no primeiro tempo nos últimos 6 jogos, mais de 0 gols no primeiro tempo na partida nos últimos 8 jogos, mais de um gol e meio na partida nos últimos 7. Primeiro cenário aqui desse jogo é o cenário de gols, pessoal. Pessoal, é o seguinte, tá vindo forte aqui o cenário de mais de 0,5 gol HT, que é para ter um golzinho no primeiro tempo, seja de qual for o time. A gente deve estar pegando aí um odd mais ou menos de 1,26 a 1,28. Dá para colocar numa duplinha, é um caminho. Mais de um gol e meio nesse jogo. Ah, não, mas é final. Pessoal, um jogo só. Dois times que tem um ataque over. Over é aquele ataque, aquele dense de gols. Então eu vejo esse jogo aí com uma linha de mais de um gol e meio batendo forte. Para quem for mais ousado aí, pode até estar colocando no bilhete aí mais de 2,5 gols na partida. Possível placar exato aí do Lyon contra o PSG, eu acredito aí. Se Mbappé jogar, a gente pode estar colocando 2-1, 3-1 para o PSG. Se Mbappé não jogar, que a gente sabe que tá com essa tretinha com o técnico, né? Porque ele já saiu, já avisou que vai sair, então a gente não sabe quando é que o Mbappé vai estar entrando normalmente. Aí possa ser um jogo, né, de 1-1. Mas eu acredito muito nessa vitória aqui. Eu vou ficar com o placar exato aí de 2-1 para o PSG. Vamos lá aqui agora para a final da Copa da Alemanha, né? Kaiserslautern contra Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen simplesmente foi amassado pela Atalanta na final da Liga Europa. Eu nunca vi uma coisa daquela, um negócio assim absurdo. Acho que quebrou metade da população do Brasil. Todo mundo tava aí forte aí no Bayern. Inclusive, eu tinha algumas operações rodando, mas faz parte. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente vai estar pegando aí o Bayer Leverkusen, né, que perdeu o último jogo, a final da Europa League, perdeu a chance de conseguir uma tríplice coroa da Alemanha, né? É um time que a sensação fez uma temporada incrível. Vai pegar um time da segunda divisão,
né? A gente sabe que campeonato alemão é um mercado de gols. Ó, por mais que a gente vê um time de segunda divisão, um time que marcou mais de um gol nas últimas 10 partidas, marcou um ou mais gols no primeiro tempo nos últimos 7, né? Um time que tem uma linha de gols alta. Mas a gente vai simplesmente pegar o melhor time da Alemanha, o melhor time da temporada. Melhor cenário desse jogo aqui, visto a cotação esmagada do Leverkusen, é buscar mais de 2 gols e meio. Eu acredito muito, né, que esse jogo vai estar cumprindo essa linha, né? Quem quiser colocar a vitória no primeiro tempo do Bayer Leverkusen também é um caminho para quem for mais ousado. Quiser colocar aí numa triplinha, essa odd 1.14 é um caminho também. Ficar de olho eu recomendo aqui nesse jogo, porque caso não saia um gol aí, pelo menos até os 30 minutos, que eu acho difícil, provavelmente essa cotação aí do Bayer Leverkusen vai estar valorizando um pouco mais, você pode pegar ela aí muito melhor. Mas eu acredito aí em mais de 2 gols e meio. Possível placar exato aqui para esse jogo, eu iria aqui de 3-1 para o Bayer Leverkusen ou 4-1, que os caras vão jogar com tudo aqui, visto que tomou uma porrada, né, no campeonato da Liga Europa. Vamos lá aqui para esse jogo aqui da Juventus, campeonato italiano, última rodada. Vamos ver aqui, os times não brigam por mais nada, né? A Juventus aqui, por mais que lá não, a Atalanta pode jogar, pode passar a Juventus, dane-se, já vai para Champions da mesma forma. A gente também vai ter o Monza, que também não briga nem para subir nem para cair, não vai fazer mais nada. Então, aquele jogo típico água de salsicha. Essa cotação aqui dá para a Juventus a 1,33, jogando em casa, última rodada, sem precisar da vitória, não me pega. Não me pega, tô longe desse jogo. Melhor cenário aqui, eu ficaria de fora. Eu ficaria de fora desse jogo aqui, não tem muito o que fazer. Ah, mas a Juventus, não. Juventus contra o Monza. A gente sabe como é que a Juventus é. É um jogo aqui que eu preferia ficar de fora, não vou nem adentrar muito. Milan contra a Salernitana, mesma coisa. Vamos ver a Salernitana aqui já rebaixada. O Milan nem sobe nem cai, então é um jogo perigoso. Tanto o jogo da Juventus quanto o jogo do Milan é aquele típico jogo para fechar a temporada, né, com chave de ouro, vencer diante de sua torcida. Então, se a gente for puxar para essa análise aí, dá sim para a gente fazer uma entrada, né? Mas eu não recomendaria ir com stake share. Eu recomendo ir com stake um pouco mais reduzido aqui nesse jogo, se você quiser fazer uma fezinha, né? A 1,17 aqui no Milan contra o Salernitana, o Milan não me pega. Agora, se você colocar aqui a vitória seca do Milan, mais de 1 gol e meio do Milan, visto que vai estar jogando diante de sua torcida, vai querer fazer bonito no último jogo, pode ser. É um caminho. Mas entrar pesado aqui com sua stake normal, eu não recomendo. Porque esse tipo de jogo aqui é típico jogo para zebra. A gente tem que tomar muito cuidado nisso aqui. Por isso que eu avisei para vocês tomarem cuidado. Beleza? Vamos lá aqui para o jogo da Real Sociedad contra o Atlético de Madrid. A Real Sociedad simplesmente não perdeu nos últimos 8, mas de 0,5 gols na partida nos últimos 7, menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6 jogos. Já o Atlético de Madrid aqui, a gente compre a linha de mais de um gol, né? Mais de 0,5 gols HT nas últimas 9 partidas e mais de 1 gol e meio nas últimas 8. Cenário que eu vejo aqui, né? Um jogo também, dois times que não brigam por mais nada, né? A Real Sociedad já está classificado aqui para a Europa League, então tá tranquilo, o Real Betis já não tem mais condições de passar. Da mesma forma, o Atlético de Madrid já está classificado para a Champions, né? O Real Sociedad é um time que dos últimos jogos vem empatando muito dentro de casa, né? É um time que vem empatando muito dentro de casa. Ganhou do Valência, né? Perdeu do Barcelona, ganhou do Las Palmas, né? Perdeu do Real Madrid jogando em casa, empatou com a Almeria jogando dentro de casa. Então assim, pessoal, é um jogo para a gente ficar de olho. Mas eu não exploraria aqui mercado de resultados porque é muito perigoso. Melhor cenário aqui é buscar aí um gol para a Real Sociedade jogando em casa, tem valor para mim. Deve estar pegando uma cotação aí de 1,26 por aí nessa faixa etária. E eu acredito também aqui, para quem for ousado,
buscar aí um ambas marcam. Mas o melhor cenário aqui é buscar mais de 1,5 gol e ficar safezinho. Acredito aí, possível placar exato para esse jogo aí, 1-1 para Real Sociedad e Atlético de Madrid. Mas lembrando, os times não buscam por mais nada, então você vai estar colocando seu dinheiro no fogo. Mas tratando de racionalidade aqui, melhor mercado é esse, mais de 1,5 gol aqui nesse jogo. Eu não vou entrar aqui nesses outros jogos, só vou entrar aqui no jogo do Real Madrid, porque é o Real Madrid. Cotação a 1,33, não tinha nem como estar mais, porque o Real Madrid jogando simplesmente no Santiago Bernabéu. A última partida é antes da final da Champions, então vai com time reserva, completamente reserva. Provavelmente vai estar colocando alguns titulares lá no segundo tempo, mas eles também não vão forçar nada. É só para aquecer mesmo o time, para não ficar muitos dias sem jogar. E assim, pessoal, é aquele típico jogo para a gente tomar cuidado, visto que a cabeça não está aqui mais. O Real Madrid já foi campeão espanhol. A cabeça está na final da Champions. Então, os jogadores podem fazer um certo corpo mole com medo de alguma lesão, alguma coisa aí nesse sentido. E o Real Betis também não é um time bobo, mas é um time muito inferior ao Real Madrid. É aquele típico jogo para a gente tomar muito cuidado, né? Não, vamos favoritismo. Não. O Real Madrid deve ganhar? Deve ganhar, provavelmente vai vencer esse jogo, porque mesmo com o time reserva, o time terceiro reserva é um time muito superior ao Real Betis. Mas é bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Meu papel aqui é alertar vocês, né? Mas vamos lá puxar aqui a race. O Real Madrid, ele marcou um ou mais gols nos últimos 10, não perdeu nos últimos 10, invencibilidade incrível. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 4 e mais de 2,5 gols nas últimas 4. Já o Real Betis sofreu um ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, sofreu um ou mais gols no segundo tempo em 8 dos últimos 10 jogos, né? Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 10 jogos, mais de 0,5 gols na partida nos últimos 6. Eu acredito em um placar aqui para o Real Madrid. Eu não vejo um placar muito elástico, não, visto a segurança que os jogadores vão estar. O cenário que eu consigo visualizar aqui seria um 2-1 para o Real Madrid, não como um possível placar exato. Melhor mercado aqui para você estar entrando, né? Poderia ser aí mais de 1,5 gol, né? Mais de 1,5 gol, porque a gente entraria safe. Se o jogo fosse 1-1, 2-0 para o Real Madrid, 2-1, a gente ficaria tranquilo. Mas entrar nessa vitória seca aqui, diante dessas condições, a 1,33 não me pega. Não me pega, sinto muito. Quem quiser pegar essa vitória, ver a escalação do Real Madrid, tá assistindo o jogo, ver como o time tá jogando, se o time estiver em cima, e o Real Madrid não marcar um gol pelo menos ali nos primeiros 15 minutos, essa cotação aí vai estar subindo para 1,50, 1,60. É bom ficar de olho nesse jogo. É um jogo aqui para você ficar de olho. Vamos lá aqui para o jogo do Manchester City contra o Manchester United, final da Copa da Inglaterra. Aqui não tem nem muito o que inventar. É vitória do Manchester City. O Manchester City vai com tudo. Tá de ressaca, pegou a Premier League, não. Os caras vão querer vencer, ainda mais que não ganhou a Champions, não foi pra final, caiu pro Real Madrid. Então os caras vão papar tudo, ainda mais você sabe como é que é Guardiola. Venceu nos últimos 10 jogos o Manchester City, marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gol nas últimas 6 partidas, mais de 1,5 gol em 9 dos últimos 10 jogos. Já o Manchester United marcou um ou mais gols no segundo tempo nos últimos 8, sofreu um ou mais em 9 dos últimos 10, mais de 1,5 gol nas últimas 9 partidas e 0,5 gols na partida nos últimos 8 jogos. Pessoal, como eu falei, aqui não tem nem muito o que vetar, é a vitória do City. Né, a 1,30 você pode colocar aqui a vitória do City, mais de 1,5 gol é possível. E eu acredito no possível placar exato aqui de 3-1, 3-1 para o City, né? Quem está acompanhando aí sabe a disparidade, não digo técnica, porque a reposição do Manchester United também é muito boa, mas é questão de tática mesmo, é absurdo. Manchester City contra o Manchester United. Vai amassar aqui o Manchester City. Quiser colocar aqui a vitória do Manchester City, mais de 1,5 gol no jogo aí, juntar com uma duplinha, é possível. Então, esse aqui são as nossas análises para esse sábado, tá, pessoal? Vamos ficar aqui de olho, né? Tem esse jogo aqui do Guarani, mas não
estar entrando nesses jogos não. Vai ser somente essas análises, essas aqui são os melhores jogos filtrados para você. E agora vamos lá no nosso bilhete aqui do canal. Então, time, separamos essa duplinha aí pra gente estar fazendo aí nesse sábado. Vamos entrar aí na vitória do Manchester City na final da Copa da Inglaterra e vamos entrar aí também pra Real Sociedade fazer pelo menos um golzinho dentro de casa. Essa duplinha deu um total de 1.66. Vamos pra cima.